Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Lifecast Imobiliário, podcast da Life Conexão Imobiliária aqui de Goiânia, né? Imobiliária nossa digital aqui. E hoje a gente está aqui com convidados muito especiais, né? Primeiramente estou aqui com a minha sócia, com a Lorena. Sejam bem-vindos. E a gente está aqui com o pessoal da FGR, né? Sendo representado aqui pelo Bruno, né? Que é o diretor comercial, é isso mesmo? Comercial, isso. Diretor comercial. E a Camila, gerente comercial, que vocês titulam lá. Então tá certo, né? Fala um pouquinho aí, se apresenta um pouquinho, Bruno, quanto tempo você está na FGR, né? O que você representa, e depois a Camila. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a Life pelo convite, né? O Lourenço é um parceiro de muitos anos já, né? É verdade. Performou muito bem na FGR. Com certeza. Montou a Life, eu lembro que ele chegou lá para um antigo stand da FGR, trouxe uma caixinha de chocolate para mim. Seu aniversário, né? Verdade. Falou, Bruno, tô começando meu negócio. Você ainda falou assim, minha esposa gosta muito, né? Aí a conquista. Eu já gostei de você por tabela. Eu gostei do chocolate aqui, mas eu lembro quando vocês deram um passo, e é sempre difícil, né? Desafiador, um gerente sair de uma empresa imobiliária e começar, e graças a Deus vocês têm trilhado o caminho e têm tido muito sucesso. Eu acho que de FGR é o quê? Foi desde o primeiro lançamento. Na verdade, verdade, quando 2016. vocês voltaram, eu entrei, né? Desde 2016. Porque aí vocês ficou um tempo fora, né? Quanto tempo que a FGR parou de lançar? Ela lançou em 2011 o último condomínio em Goiânia, que foi o Jardins Munique, 5 aliás, anos. 2010. E aí depois ela só voltou em 2016. Ela tinha muitas áreas fora, então lançou em Vitória, Vila Velha, no Espírito Santo, Natal, Rio Grande do Norte, Belém, Araguaína, no Tocantins. Então fez, né? E também um outro em Uberlândia. Então fez essa excursão fora para depois voltar para Goiânia com toda a força aí na região do Senador Canedo. E aí 2016 veio com um novo conceito, né? Que era os jardins, que era um pouco mais em conta, né? Vamos dizer assim. Assim, na verdade, assim, a ideia da FGR sempre foi trazer para as pessoas lugares onde elas pudessem, né? Isso até é muito forte entre os acionistas fundadores, Frederico, Guilherme e Rodolfo, que era criar para as pessoas o conceito que eles tiveram, né, no interior, quando eles cresceram em Goiânia, né, de ter essa coisa do brincar na rua, de ter essa comunidade entre as pessoas, essa amizade entre as famílias, né. Eu cresci no interior de São Paulo. Eu brincava na rua até as 10 horas da noite, todos os vizinhos se conheciam, né, era aquela coisa que a molecada tinha muito, né. E nas grandes cidades, Goiânia não foi diferente, né, por questões de espaço, de trânsito, de mobilidade, acaba se verticalizando. E começa a se perder um pouco isso nos bairros, as pessoas ficarem até tarde na rua, brincando, andando de bicicleta. E também o aumento da violência, né, que vai tirando a segurança dos pais. Né? Hoje, até em cidades do interior, você já não vê mais criança brincando na rua. Por mais que não sejam em condomínios, elas acabam se reclusando mais. Ainda mais São Paulo, né? Ainda mais São Paulo. Mas eu acho que isso, né, Camila de Curitiba, acho que isso é um sentimento geral, né, Camila? Sim, e são dois desafios, né? A questão da segurança veio em primeiro lugar e a questão da tecnologia, né? Hoje, o jeito de crescer, né, das crianças, dos jovens, está muito ligado à tecnologia e foi perdendo a essência, que é ali você pisar na grama, você subir numa árvore, né? Isso foi se perdendo do contexto mesmo de crescimento das pessoas. E o Jardins, ele trouxe esse conceito que se consolidou aí com a empresa com 36 anos já, com uma bandeira que foi muito forte. Inclusive, nós tivemos um desafio gigantesco nos últimos anos de que a marca FGR, ela também fosse tão forte quanto o Jardins, porque o Jardins todo mundo sabia quem era. O FGR se tornou forte agora. Então, por conta que o produto foi tão bem aceito que ele se consolidou mais do que a própria empresa. E aí, voltando à tua pergunta, na verdade, assim, não foi nem um novo segmento. Quando a FGR lançou os condomínios dela, sempre foram em áreas a serem desenvolvidas, né? Então, quando ela começou, por exemplo, o Jardins Viena, o primeiro morador foi o Guilherme, né? O Frederico. O Guilherme e o Frederico foram os primeiros moradores. E era em Aparecida de Goiânia, Rio Verde não era duplicada. Então, eram, assim... Era uma região que não era boa na época, né? Isso, a mesma coisa aconteceu. Eixo de expansão, né? Ainda não eram as regiões de desejo das pessoas, né? Faz sentido isso aí. Foi a mesma coisa com Jardins Madrid, foi com Mônaco, foi com Florença. Quando a FGR começou a desenvolver essa região próxima ao autódromo, que hoje é a região mais nobre da cidade, em 2002, ninguém queria morar no Paris. Né? O Paris, a Gero 20 não era duplicada, não era iluminada, era longe. Né? Então, assim... Então, os primeiros moradores não foram os clientes de classe A, né? Como hoje é um condomínio desse. Faz sentido. Né? Então, só que com o passar do tempo, as pessoas foram entendendo que esse conceito era bem melhor do que morar num apartamento. E a gente tem uma grande vantagem em Goiânia, Lourenço, porque
é uma cidade que ainda é pouco verticalizada e tem muitas vias arteriais grandes, né? Você tem a GO020, você tem muitos acessos que facilitam a mobilidade, né? Vou fazer uma analogia aqui com São Paulo, né? Vamos pegar ali a região do Paris. O cliente que mora no Paris hoje, se ele tiver um escritório aqui na 136, talvez ele demore aí 20 minutos para chegar, 15 minutos, nem isso, né? Dependendo do dia, 10 minutos ele está ali tranquilamente lá na 136. Essa mesma proporção em São Paulo, se tirar um cara que mora lá na região do Barueri, no Alphaville, para chegar na Faria Lima, é 2 horas. 2 horas. Então, assim, quando você põe isso na ponta do lápis, hoje, o cliente que mora num condomínio fechado, por Goiânia ter esses acessos fáceis, ele consegue morar numa casa melhor, num alto padrão, tão bem localizado como nos melhores bairros que seria dos prédios verticais. Então, isso foi um conceito que foi melhorando. Então, quando a gente veio com o lançamento do Nápoles, foi um produto que era também já para atender essa classe média, média-alta. Né? Lotes aí com, na época, 360 metros, saía R$180 mil mais ou menos um lote. Mas quando você pensa que o cliente ainda ia colocar a casa, a gente ia pensar no produto final que valeria aí entre 900 a 1 milhão. Só que hoje tem casa no Nápoles vendido a 1.800.000, 1.500.000. Até porque também virou já uma região de desejo. Aí vem a Avenida Progresso. Vem todo o desenvolvimento que o condomínio horizontal traz. Né? Diferente de um prédio que tem água e luz na porta, é só levantar. O condomínio horizontal ele tem que fazer todo o acesso. Ele leva serviço, ele leva infraestrutura. Do zero, né? Ele leva ponto de ônibus, serviço e principalmente trabalho, né? Quanto de trabalho, de mão de obra que o condomínio ele promove mesmo de desenvolvimento dentro daquele centro de expansão. Então, isso é muito bacana de ver, sabe? Você vê a região mesmo se consolidando. Quando você pega aquela imagem do Google e você vai vendo que a região vai se transformando, é muito interessante, porque ele mexe na cidade como um todo. E hoje a FGR constrói ainda os malls, né? Exatamente. Os malls de serviço que é que ela trouxe mais nessa nova geração, né? Tirando ali o Viena, né? Que aquela parte do comercial é da FGR, né? O Free Center era da FGR, foi da FGR há muitos anos. A gente alugava, né? Construiu e alugava. Mas a gente ficou bastante tempo sem trabalhar com lotes comerciais. A gente acreditava muito no residencial. E para que o comercial pudesse pegar a liga, ele precisava que as pessoas fossem morar, né? O comerciante não vai ser o primeiro a explorar, ele vai ser o último a chegar. Né? A gente viu isso em todas as regiões que tinham lotes comerciais. Então, a gente em 2016 voltou a lançou Nápoles e Bolonha. Aí, em 2017, a gente veio com Porto e Barcelona. E aí sim já teve a primeira área comercial, que aí também foi comercializado muito rápido, os 2 condomínios venderam muito rápido. Nós nem tínhamos essa expectativa de venda como foi. Não, né? Da área comercial a gente não tinha essa ideia, porque a gente anunciou e vendeu tudo em uma semana. Verdade. Então, assim, foi muito rápido. A gente lançou a área comercial Tem até briga, né? Uma semana antes do residencial e vendeu tudo. Depois a gente veio com o Jardins Capri, né? Que aí já era uma outra disrupção de barreira, né? Já quebrou um outro paradigma. Que era lote foi trazer menor lote de também. 250 metros, né? Também, né? Não, mas 250 metros, só que a gente percebeu que sim, era um grande sucesso. Por quê? Todo mundo trabalhava com lotes... Perdão, tô com uma tosse meio chata. Tranquilo. A gente trabalhava com um lote aí de 300, no mínimo. A gente falou, pô, mas 250 metros. Só que as famílias também reduziram. Né? Então, né, Camila, a gente tem percebido dessa necessidade que eles tinham do espaço com lote menor, né? E o novo casal, a nova família, né? Que está em ascensão, que está começando, esse público com essa renda, a gente precisava alcançá-los. Hoje você pega o Jardins Capri, você tem casas de 1.200.000, de 1.300.000. É um público que tem uma remuneração muito boa, mas ele ainda não vai para aquele lote de 400 metros, de 500 metros. Então, a gente conseguiu realmente consolidar um novo público para os Jardins, que é um público em ascensão e que provavelmente vai fazer upgrades depois, vão para lotes maiores ou não. A gente tem o caminho inverso, a gente tem pessoas que saem do Paris e que vão para um condomínio de lote menor, porque os filhos casaram. Então, isso é um processo que o mercado imobiliário tem muito. E no condomínio horizontal, você vê essa migração de um condomínio para outro de acordo com a realidade da família. A casa ficou grande, né? A casa ficou grande. A E gente hoje- atende muito cliente, assim, Total. né? Nesse perfil. E hoje eu falo assim, os lotes de 250 vendem mais fácil do que os maiores, né? Sim, Há a uma liquidez procura. é muito maior. Você tem mais público, né? Para ele também. Com E aí- certeza. Aí, em 2019, a gente já teve 4 lançamentos, né? Foi, acho, o ano que a FGR mais lançou aqui em Goiânia. A gente lançou o Itália, o Sevilha, Sevilha. o Parma e o França.
Todos que quase entrou 100% vendido, É. né? E O Parma Itália e o Sevilha não deu nem não pro veio cheiro. Nem abriu, né? Assim, É. Nem abriu praticamente. O Parma já veio também com uma área comercial estruturada na frente, e o França a gente já pensou numa área comercial também estruturada. Que é a mesma coisa que a gente está pensando agora para os Jardins Berlim que a gente vai lançar. Né? Não simplesmente vender por vender. Porque hoje é muito fácil, você coloca o metro quadrado alto do lote, você entrega para a imobiliária, todo mundo tem um investidor para comprar um lote comercial. Mas a gente quis sentar com um por um, né? Camila e eu sentamos um por um. Qual é o teu negócio? O que você vai montar? Né? Para quê? Para que a gente possa oferecer para o morador o serviço na frente da casa dele. Que aí você traz o conforto para ele também para um condomínio. Se o cara tem uma escola na porta, se ele tem uma padaria na porta, se ele tem restaurante, se ele tem pet shop, se ele tem todo esse tipo de serviço, ele vai ficar mais encorajado ainda de mudar, né? Então aí, em 2019, a gente fez esses 4 lançamentos. Foi aí que a gente começou com o projeto Arquitetando, né, Camila? Você quer contar um pouco como é que surgiu a ideia? Que acho que aí foi daí o nascedor do Casa Jardins, né? Eu acho que nesse contexto, só para fechar essa ideia, né, das áreas comerciais, a gente entendeu que não é uma coisa que vem de condomínio, mas é um contexto. E hoje o contexto de serviço ele tem que estar agregado. Não pode ser um ponto de decisão para o cliente não ir porque não tem escola perto, né? Porque eu tenho que atravessar a cidade. Então, esse é o conceito que a gente está levando, levar realmente tudo aquilo que o nosso cliente precisa. Por isso, das áreas comerciais terem sido muito fortalecidas nos últimos anos, né? E o conceito Arquitetando foi um projeto maravilhoso, né? Que a gente tem... Foi 2 edições. 2 edições, Ele um veio que carinho ano? enorme. 2018 e 19. 2019. Então, a gente fez os lançamentos na região de Canedo. E o que a gente percebeu? Nós precisávamos adensar. Já estava valorizando, porque é FGR pelo histórico, mas nós precisávamos acelerar. Porque nós tínhamos muitas áreas, nós temos muitas áreas na região de Senador Canedo, sabemos que é um vetor de expansão ali, mas eu queria dar velocidade nisso. E aí o cliente, quando chegava na hora de construir, ele tinha dificuldade financeira. Como que eu vou desembolsar este valor de 600 mil, 700 mil reais para colocar numa obra? Estou pagando meu lote. Normalmente ele está pagando lote, ele tem um outro imóvel e ele tem um custo de vida mensal. E aí surgiu a ideia de juntar vários fornecedores, vários parceiros. Então, nós pegamos arquitetos, nós fizemos parceria com bancos, com 4 instituições financeiras para viabilizar financiamento para construção. Chegamos a estudar planos específicos para a FGR com taxas diferenciadas. Colocamos lá, além disso, planejador de imóveis, né? Como que é? Fornecedor de imóveis. Ferragista, matéria de construção, tudo, né? Tudo que era possível. O que Consultores. um cliente precisa para construir uma casa. E montamos. E foi um sucesso. Deu tanta gente. Eu hoje tenho certeza, assim, que todos os clientes que a gente chamou, 80% foi do lançamento naquela região. E todos que nós falávamos, eles amaram o projeto, eles saíam de lá desejando ir morar, mas eles não consolidavam. E aí, todo o feedback com quem a gente conversava, vamos entender o porquê que eles não consolidaram. Ele se interessou ali pela empresa de imóveis, ele fechou uma parceria com o arquiteto, alguns fizeram muitas simulações, mas a porcentagem que fechou foi pouca, temos que entender o que está acontecendo. E aí veio a ideia de chamar quem tinha ido e fechado alguma parceria para conversar num evento chamado Lar do Lar, que foi ali no stand antigo ainda, Acho Lourenço. que eu lembro dessa época. Foi um stand antigo, a gente pegou todas as áreas para conversar e entrevistar esse cliente e todos eles falaram. Eu não comecei a construir, porque por mais que o Arquitetando me traga essa facilidade, me traga desconto com as parcerias que vocês fecharam, tem que ser o financiamento FGR para construir. Por que vocês não financiam a casa? Era um ponto assim, comum, né? E a gente fez um questionário mesmo. Então, das 1.200 pessoas que foram, a gente chegou no funil com 300. Aí convidou essas 300, fez esse evento, tinha doce, de fato a gente contratou algumas docerias famosas. Então era uma manhã para o cliente poder conversar com a gente. E aí vieram profissionais de várias áreas da FGR, financeiro, da contabilidade, de todos os lugares, para que a gente pudesse ter essa conversa. E tinha um questionário. E quando foi afunilando, aí chegou a 2 respostas que eram a mais comum de todas. Recurso financeiro. Ou seja, o cliente não conseguia equilibrar as parcelas que ele pagava do lote, né? Do lote, da prestação, às vezes, do apartamento, da casa, ou aluguel. E também outro problema muito grande, construir não é fácil. Né? A gente olha de fora,
Mas só quem já construiu alguma coisa ou passou por uma reforma sabe o que é. Né? Parece fácil. Parece, mas aí... Exatamente. E aí... 7 meses a sua casa está pronta. Né? O que todo mundo compra a ideia lá do construtor e tal. 7 meses tua casa tá pronta e você tá 7 anos mais velho depois. Dizem que se Mas o casal todo mundo- sobreviver à construção, ele sobrevive a qualquer coisa, né? Exatamente. Toda vez que a gente vai conversar com alguém que passou por uma obra, É aquela Só sofrimento. história Daquele triste, jeito, né? Não tem história feliz. Acho que eu nunca vi ninguém falar assim, Foi tudo fiz bem, uma né? obra, foi tudo bem, tudo Não, certo. porque assim, principalmente quando a gente pega o público da classe média, não que o classe alta também se estressa, ele também passa raiva. Só que muitas vezes o cara tem um pouco mais de recurso, ele não precisa tomar conta daquilo no dia a dia. Já mora bem, né? Né? Ele já mora bem, ele já tem tempo de deixar aquela casa sendo feita, ele vai lá e contrata uma boa construtora também. Muitas vezes contrata alguém para administrar esse negócio para ele. ficar ali monitorando a obra. Ele não fica, acabou um saco de cimento, ele não vai comprar, né? Mas quando você está numa classe, né? Quando você vai num público que também está construindo agora, está começando, esse cara, a conta é mais apertada. Então ele precisa ele precisa cercar tudo, né? Então, pô, o pedreiro não foi trabalhar, o cara fica desesperado. Aí, imagina, às vezes é um advogado tendo uma audiência e descobre que acabou o cimento. Cara, a cabeça do cara frita, né? Fala, caramba, bicho, como é que eu vou arrumar cimento agora, né? Pedreiro não foi. Tem uma história bem Ferragista engraçada. não entregou. Eu tenho uma história engraçada. Um amigo está construindo um dos condomínios nossos e ele ia sair de férias com a família por 15 dias. E aí ele passou na obra, assim, uns 3 dias antes, falou, gente, eu vou sair de férias, está faltando alguma coisa? Não, doutor, pode ir, vai lá, descansa. Quando você voltar aqui, vai ver como eu tô. Ele estava no aeroporto, cara, então, doutor, acabou o cimento. Não. Cara, mas eu tirei 3 dias atrás. Então, a gente percebeu que isso era um problema coletivo. Então, depois disso, a gente começou a conversar dentro da FGR, cara, qual é a solução que a gente pode dar? E a gente tem... isso é uma coisa bem importante da empresa, isso é muito forte dos fundadores, né? Do Guilherme, que está muito à frente também, de questionar muita coisa, né? Você já encontrou com ele várias vezes no stand, né? Pergunta, quer saber. Ele fala, a gente tem que estar se questionando o tempo inteiro, né? E aí começou aqui, como é que a gente pode trazer a solução? Foi aí que surgiu a ideia de, e se a FGR construir as casas? E aí começamos a desenhar projetos. E aí foi uma experiência interessante, Lourenço, porque a gente fez várias plantas, várias fachadas. E aí, esses clientes que responderam que tinham interesse de construir, de morar, nós começamos a chamar esses clientes e apresentar para eles. Atender Um um a projeto. um. Inclusive, o Guilherme, em alguns atendimentos, participou para ouvir o cliente. E foi muito bacana, né? Porque eles começaram a falar, não, essa planta não me atende e tal. E aí a gente começou a criar O cliente um trazia a projeto. planta dele e falava, e essa aqui que você não constrói? E o mais interessante, nós pegamos esse público que precisava começar a construir, que se a FGR fosse construir, eles fechariam conosco. Ou seja, as edições limitadas que a gente teve do Nápoles, Bolonha, Porto e Barcelona foram para esses clientes. Que nós estávamos desenhando o projeto, que foi o projeto piloto aí, e nós começamos a conversar junto com eles. Isso foi muito bacana, porque foi uma construção que não partiu da FGR. Foi a necessidade do cliente, a gente ouviu muito e foi amadurecendo o projeto. E junto a tudo isso, pandemia, né, gente? Isso foi no caos da pandemia 2020. Foi no começo da pandemia ali, né, 2020, ainda estava aquela situação e a FGR estava desenvolvendo. Esse foi o primeiro projeto? Foi ali no comecinho? 2020? Foi. A primeira casa inaugurou em julho de 2020. Mas isso já no novo modelo? Fala aqui aquela que vocês começaram a construir lá pro Parma, Isso, pro Capra. no Barcelona, lembra? Esse foi o primeiro, né? Ali Tá. pelo comecinho, perto da portaria. Então, aquela casa inaugurou 15 de julho de 2020. 2020. Tava no auge da pandemia. Eu achei que tinha sido antes, cara. Não, a gente começou no finalzinho de 19 a desenvolver. E aí, quando a gente chegou no projeto, que a gente entendeu que era a planta ideal, aí chegou a hora do financiamento. Então, a gente sempre financiou o lote, a 240 meses, então era lá. Então, a gente pensou na casa no mesmo esquema, 10% de entrada e o saldo parcelado. E a gente montou o fluxo. Só que aí ficava pesado para o cliente. E aí, quando a gente chamou esses clientes que aprovaram a planta, falou, cara, e o fluxo? Aí, falou, não, aqui não vai. Aí teve um dia de manhã que o Guilherme marcou uma reunião com a gente e falou, pessoal, eu cheguei num caminho aqui que eu acho que pode funcionar. Vamos criar um plano de pré-chaves e pós-chaves? Que é mais ou menos igual é o financiamento imobiliário, né? O cara compra um apartamento, alguma coisa na planta, ele paga um pouco, depois, quando estiver morando, aumenta isso. E aí, quando a gente desenhou isso, que falou, aí chamamos os clientes de novo, assim você vai? O cara falou, vou. Aí, não sei se você vai lembrar, Lourenço, você chegou a vender casa lá, mas a proposta era no papel, lembra? Você ia somando os kits, ia somando, ia fazendo... Cara, Era assim, demais. Cara, que missão que era. Que pesadelo. Quando você fechava aquilo, você comemorava, né? Porque era uma missão. Era desse quase jeito um curso mesmo. de matemática pra você conseguir fechar a proposta, assim. Era bem complicado, porque
Hoje a gente faz todo o simulador. Só que quando começamos a fazer esses trabalhos, a venda, e aí a se aproximar um lançamento, aí a gente falou, gente, até conseguimos vender aqui as casas do Senador Canedo manualmente. Os caras, não tem como a gente lançar manualmente, né? Senão o pessoal vai surtar. E aí a adesão foi muito bacana. E a gente tinha um primeiro lançamento. Quantas casas que vendeu naquela época lá? Acho que chegou Foi perto uma das... média de 80 casas, mais ou menos, por condomínio, É, por que a gente condomínio. estipulou. Então, vezes 6 condomínios, isso aí deu uma 8, 3, 4, 5, 40, mais ou menos 400 casas, quase. por Foi aí. tanto bom, né? Foi tanto bom assim. Depois teve briga, porque por que não fechou pra mim e tal? Gente, era uma edição limitada, foi bem complicado administrar isso depois. E aí, quando chegou o Jardins Marcélia, né, que a gente tava uma área ali em Aparecida de Goiânia, que é uma área muito demandada, muita gente queria morar, e a gente falou, cara, vamos levar as casas. E a gente começou assim, ó, primeiro vão ser 100 casas e 500 lotes. Aí começou a pegar a pressão, gente. Nossa, vai ser essa época foi triste, cara. E aí o coitado, o corretor surtava, Nossa né? Porque senhora. ele falava assim, ele ia pro cliente e falava, ó, vai ter lote e casa. Aí depois a gente falou assim, ó, agora vão ser 300 casas e 300 lotes. A gente sempre brinca, ó, a GR é emoção, cara. Isso é verdade. É emoção. Trabalhar com a gente, assim. É tipo assim, você tá de boa, assim, tem lançamento, tem não. Aí do nada, gente, vamos lançar mês que vem. Aí todo mundo fica doido já. Coloca tudo em pé. Cara, a gente vai fazer o 10º decorado já ali. Nossa. Quantas casas que vai e Nossa. quebra, vai. E aí a gente começou a perceber, falou, gente, não, vamos vender tudo de casa. Cara, eu lembro que teve um corretor que encontrou comigo no salão, cara, ele me xingava. Ele falou assim, Bruno, é um absurdo, porque eu tenho tantas pastas pro lote. Agora vocês vão vender sua casa, o que eu faço com o meu cliente? Eu falei, cara, converte, bicho. Converte. Não, o cara não quer comprar casa, não. Ele ia vender, sei lá, uns 5, 6 lotes. No final das contas, ele vendeu 10 casas. Ele, Bruno, tem que ter sempre casa, negócio cara. Como funciona, né? Na hora que deu certo. E aí o Marcelo, a gente veio, abriu vendas com ele, eram 626 casas. A gente abriu venda no mês de outubro. Cara, depois que abriu venda, de repente começou a pegar uma pressão, e em 20 dias vendeu as 626 casas. Foi loucura também. Começou a ter sorteio na recepção, né? Pra ver quem que... Tinha fila, casa, né? Fila lá, e o pessoal sorteando pra ver quem que ia ficar com a próxima Gente, casa. era um evento. Você falava que tinha uma casa e ia ter sorteio. Isso é Aquele verdade. monte de corretor lá, era uma loucura. E a gente percebeu que o produto teve uma adesão muito boa. Então, diante disso, a gente começou a buscar melhorias, né? Então, a gente foi escutando muito que os corretores falavam, que os clientes falavam, por que não faz essa casa estendida? Por que não faz uma casa térrea? Até que a gente foi formatando. Era só sobrado, né, na Era época. só sobrado. Até que chegou no Jardins Lyon, que a gente já lançou daí no ano seguinte, né? Foi em setembro, dia 13 de setembro, foi perto do feriado, né? O ano passado. Então, a gente fez o lançamento e já tinha a casa que é maior, de 200 metros, e também tinha a casa estendida, né? Que era a terra, já de 174 metros. Era. Então, também foi um grande sucesso, também vendeu tudo, aí só que demorou um pouquinho mais, demorou uns 3 meses, porque o ticket elevou. E foi aí que a gente começou também a sentir a necessidade, Lourenço, de fazer uma casa um pouco mais em conta. Porque a gente percebeu que quando você vai aumentando demais o ticket, você já começa a não atender esse cliente que era o foco inicial, que era o cara que não tinha condição. Diminui o Quando você vai público, subir né? numa casa de 1 milhão, 1,5 milhões, você até vai vender. Mas você vai vender menos e você vai acabar atendendo menos pessoas. Eu gostei, a gente estava com uma parceria muito interessante com o Dr. Augusto Cury, né? Que a FGR fechou, e ele falou uma frase, quando ele entendeu o projeto, ele falou, olha, vocês estão democratizando o financiamento imobiliário. Verdade. Então, aí veio com o Lyon, que era do lado do Marcélia, e esse ano a gente veio com o Cannes, que fechou a área. Só que o Cannes a gente já trouxe essa casa um pouco menor. Uma casa nova. Uma casa menor. Também a gente já tirou um pouco de kit, opções de porque essas coisas acabavam encarecendo a casa, e às vezes o cliente comprava mais pelo impulso, mas depois ficava ruim para ele, queria tirar, e já não tinha como, porque a obra estava acontecendo. E dava trabalho demais na logística, né? E aí a gente conseguiu, né, Camila, formatar esse projeto que foi para o Jardins Cannes, que aí a gente já também foi um sucesso, vendeu em 12 horas, a gente percebeu que o produto estava redondo. Nem por isso a gente deixou de fazer melhorias, né? O que nos pediam, olha, precisa agora, poxa, se melhorar o piso vai aceitar melhor. Vamos colocar o piso. Se fizer uma planta de 4 quartos, 3 suítes, vai ficar melhor. Fizemos essa planta, fizemos decorado. Põe uma piscina, põe uma quadra de tênis, ou seja, o foco da FGR de olhar para dentro do cliente e trazer uma melhoria, isso é muito forte. Você não vai encontrar um incorporador no país que depois que vendeu tudo, volta e melhora o produto. De entender as Eu necessidades. desafio do alguém cliente. falar que senão vai estar na internet aqui, ó. A gente vendeu um prédio inteiro, depois voltou lá e mudou. Cara, se tiver, eu bato palma, que eu acho interessante ver.
Mas eu acho muito difícil que exista. Então, a FGR tem essa preocupação Pouco. de estar melhorando o produto mesmo para aquele cliente que já comprou. Né? E aí agora a gente está na expectativa aí do Jardins Berlim, né? Que é a... E aí eu vou deixar um pouco a Camila falar, que eu falei demais, né, Camila? E até A antes de mulher, você falar do... a relação é a Camila, né? Ela... Antes de você falar dos jardins do Berlim, é até engraçado, assim, porque eu fico pensando, a FGR hoje, pra mim, eu acho que ela é a consultora que traz mais inteligência e criatividade para dentro do mercado imobiliário, né? Então, assim, a gente tem um mercado antes da FGR e depois, né? A gente até tem uns concorrentes de condomínio fechado, mas não fazem o que a FGR faz, né? Pelo menos aqui em Goiânia, né? Vamos dizer assim. E aí até perguntar, eu acho assim, da onde que vem essa provocação? Porque eu vejo que vocês são muito alinhados, assim, e vocês falam com muita paixão também, né? Da FGR. Quantos anos você já tá lá? Eu tô desde 2014. Desde 2014. 2014. Então vai fazer Vou quase... fazer quase 8 anos. Um bom tempo já, né? Sim, E você, vai fazer Camila? 9 anos. 9 anos. Então você tava antes do Bruno. Camila que me arrumou um emprego lá. E Foi? hoje ele é meu chefe. Nossa, sacanagem, né, Camila? Faz parte. Mas vocês se conheceram, então foi antes, né? Foi, a gente tem Sim, 14 anos de sim. casado. 14 anos. Que A legal. gente trabalhava na mesma empresa em São Paulo, veio pra Goiânia, a gente trabalhava em empresas diferentes. Eu tive a oportunidade, quando surgiu uma vaga em Goiânia, a Camila me indicou. E aí, na época, o diretor era o Adriano Carrijo, me contratou junto com a Michelle. Eu trabalhei com eles um bom tempo. De top. Não, muito bacana. E a Né? gente sempre tem uma relação muito boa, profissional e pessoal, não mistura bem. Bom, vocês também têm isso, sabem como funciona. Exatamente. Eu falo, pra quem não sabe, né? Eles também são casados, trabalham juntos. E a gente também é casado, né? 2 casais aqui Legal. falando, né? Mas eu vejo essa paixão em vocês, eu vejo assim... a FGR ela é sempre criativa, sempre trazendo inovação, né? E eu queria saber de onde que vem essa provocação, assim, né? Porque eu vejo que é muito isso que vocês falam, né? Toda a fala de vocês vamos conversar com o cliente, vamos entender o cliente, vamos entender a necessidade. Então, isso é um gatilho que vocês usam pra poder criar, né? Vamos Sim, dizer com assim, né? certeza. Mas tem alguém que provoca isso? Sem dúvidas. A gente tem... Isso vem muito dos acionistas e principalmente da figura do Guilherme, né? O Guilherme é muito ativo. Hoje a gente começou uma reunião com ele, 10 para as 8 da manhã, para falar sobre projetos, sobre o próximo lançamento. Então, ele traz muito isso. E eu acho que o fato também dele tá um tempo que ele fica fora, ele pega muito o que está acontecendo lá fora, esse padrão de atendimento, de ouvir o cliente, né? É a essência dele. Então, eu achei interessante, porque você viu que a gente está quebrando o quintal da terra. A terra estava resolvida, mas aí um dia ele chegou lá, por que a gente tem esse muro aqui? Se a gente pode deixar o quintal maior, o cliente não pode fechar isso aqui, deixar o quintal maior? Pode. Então, assim, a gente faz um negócio bom, mas a gente faz questão de estar avaliando para melhorar. Isso vem dele. É uma conversa sua com ele, né? Você e o Sérgio lá na casa, vocês falaram, não, porque esse quintal vai até onde? Não, vai até ali. Aí você falou, mas é que dá a impressão que vai até aqui no talude. Falou, vamos tirar o talude. Então isso é verdade. muito bacana, né? Não existe ponto final, entendeu? A gente sempre tá revendo, né? E essa conversa ele trouxe antes, daí ele conversou com a gente, ele perguntou o que a gente achava. Então, é muito forte isso nele. E naturalmente, e aí a gente se apaixona pela nossa liderança. Naturalmente, isso vai transcender para quem está trabalhando abaixo da gente. E hoje a FGR, ela tem um cuidado diferente. Não só com Todo o mundo lá é cliente. feliz, né, cara? É feliz, Ficou... você É trabalha. bizarro. Ou o povo toma remédio, ou tem uma coisa Ou tá muito... todo mundo drogado. Trabalho não falta. Né? velho. Cara, é de domingo a muito domingo, trabalho. é E o povo tá lá intenso. feliz, animado. Eu falo, que isso, cara? E é um feedback constante que a gente recebe, porque a gente, assim, tem muito contato com muito corretor, né? Eu duvido, acho que nem no Cresce passa tanto corretor igual passa no estúdio da FGR. Passa. Com certeza. Se Com for certeza. nos eventos Certeza. lá, final Não, de semana. certeza. Então, assim, Podia montar um posto avançado. as meninas são muito demandadas, né? A equipe comercial é muito demandada. Não tem, assim, não passa 10 minutos e não aparece alguém na porta pedindo alguma coisa. Mas é um padrão. Todas elas atendem sorrindo, Todas. solícita, Isso é pronta. verdade. E, cara, isso é um padrão nosso. Quando a gente contrata, treina, a gente ensina, olha, cara, pra gente o corretor, depois o cliente é a pessoa mais importante. E isso é difícil, né? Porque justamente no dia a dia vai criando relações que acaba desgastando. O cara Com certeza. né? Corretor é um bicho difícil também, né? E às vezes também tem, o cara pede muita coisa, né? Às vezes muitos até estão reclamando além do que precisa, mas a gente entende que também se o corretor não tiver esse carinho com a empresa, ele também não vai vender. E a gente só é o sucesso que é por causa dos corretores. Faz toda a Sim. diferença. Porque você pode ter o melhor produto, mas se ninguém vender, acabou. Não adianta. Exatamente. Então isso é muito cultural, né? Então, você não vai ver na FGR casos de pessoas que
cara, maltrata o corretor. Uhum. E as que tiveram foram desligadas, entendeu? Porque a gente entende que não é desse jeito. Então, quando você cria esse ambiente, onde você trata todo mundo com respeito, com educação, né? Você tem uma liderança, a gente tem lá, tem o Guilherme, tem eu, a Camila, que está o tempo inteiro junto com a equipe, criando também e apaixonado pelo que faz, né? Porque você vê a galera apaixonada mesmo, cara. Você vai domingo à tarde, o cara tá lá trabalhando, sorrisão. É loucura. É surreal. Parece que é o mundo da Disney. Você chega lá, a galera tá saltitando lá, pulando no stand. Domingão. E eu acho que Vocês, isso né? Vai é muito lá forte. domingo. A gente fica junto. Eu acho que isso também é algo que a nossa equipe vê. Não é uma coisa que é só discurso. A gente vive junto com eles. Então, hoje, a equipe comercial lá, as meninas estão ocupadas, eu vou atender o corretor, ele é a minha prioridade. Os nossos parceiros imobiliários, eles são a nossa prioridade hoje. Né? O negócio só acontece por conta desse movimento que o mercado faz. E a gente sabe que existe uma força diferente aí. E a gente respeita. Todo mundo odeia vocês, né? Todos os outros corporadores odeiam a FGR. Então, eu acho que eles veem muito isso no nosso dia a dia. O Bruno, ele pode estar correndo ali, mas tem alguma coisa que precisa... A gente tem que colocar esse negócio, segurar. A gente teve o evento do Dr. Augusto Cury, teve que ficar segurando o painel. A gente foi lá segurar o painel, entendeu? Cara, não é esse painel que vai cair e estragar isso. Então, a gente veste a camisa, é um lugar que a gente ama estar... E passar isso para quem... O maior desafio, né? É passar esse DNA da empresa que vem aí dos acionistas para cada um que está ali no dia a dia. E aí, se o corretor tem um produto que ele ganha dinheiro, que é fácil vender, né? Fácil, em comparação a outros produtos, é mais fácil ele vender. É mais fácil porque já tem uma marca muito forte, né? Então você fala Jardins em Goiânia, todo mundo sabe o que é. Sim. Então E fica deseja, mais né? fácil. É um produto deseja. muito Aí você desejado mostra um também. financiamento próprio, Então, eu acho que quando, sem burocracia. quando você junta tudo isso, então, um lugar que tem um bom produto, que ele vende para o cliente dele sente a valorização, né? O cara sempre, dificilmente o corretor, o cara vai ficar chateado com o corretor, porque tudo que ele vende vale mais daqui 2, 3 anos. Então, ele ganha, o cliente ganha dinheiro. O corretor ganha dinheiro e é bem tratado, ou pelo menos ele está num ambiente que ele sabe que o trabalho dele é respeitado. Cara, hoje eu acho que é difícil alguma incorporadora que tenha um envolvimento dos corretores igual a FGR consegue ter. Acho que não tem, não. Porque muito justamente forte. por isso, porque o corretor é um cara importante pra gente, né? Alguém que faz a coisa acontecer. Então eu acho que desde 2016 a gente conseguiu criar essa parceria muito importante com o mercado. Né? Nós fizemos o comercial e foi uma homenagem ao corretor e foi algo que a gente fez assim com muito orgulho, sabe? Que era o Rodrigo Hilbert, corretor de imóveis. Então, essas coisas a gente sempre faz questão, né? Se alguma imobiliária chamar, tem como fazer uma invasão, fazer um meeting, a gente vai priorizar o nosso parceiro. E eu acho que isso está muito no nosso dia a dia ali, né? Com certeza. E aí você ia falar um pouco do Berlim, né? Do Berlim, né? Você que melhor pode falar, que treinou tanto o pessoal. Jardins Berlim, gente. Jardins Berlim, assim, Você tá sonhando, né? gente, tô Tem que sonhando. dar uma viagem pra Berlim. Acorda de madrugada falando Berlim, Berlim. Acorda falando em alemão, né? Verdade. Mas o Jardins Berlim aí tá sendo uma surpresa muito boa, né? Eu acho que a gente ficou muitos anos esperando essa área, né, Bruno? Já tem essa área há muito tempo, mas a gente estava esperando o momento certo de chegar e consolidar algo ali na GO 020. Quando a gente soltou que era GO 020, e o primeiro termômetro que a gente sentiu foi a área comercial, os players que a gente fechou... Gente, assim, a gente tá com a República da Saúde, a gente tá com a Padoca, a gente tá com o Posto 15, a gente tá com o Izu Restaurante. São Oficina. players, oficina, Até o Izu pneu. pra falar. Big Lar, Big Lar, posto de gasolina, escola. A gente mal abriu a boca, de repente todo mundo tava batendo na porta. Aí a gente falou, cara, esse negócio vai ser diferente. Só que a gente não imaginava a proporção. A gente abriu para subpasta, é absurdo o movimento que isso está gerando dentro do sistema, é inacreditável. Eu falei, gente, vamos começar a validar essas pastas aqui para ver se é real essa velocidade que está acontecendo. Então, é um produto muito promissor, é o primeiro da região. Isso realmente encheu os olhos, porque é onde já tem muito consolidados os jardins da Avenida Diógenes, né? Então, a gente sabe que a cidade está crescendo para aquele lado. É um produto que está vindo com uma mata fantástica. A gente está falando de 145 mil metros de área verde. Isso também é muito difícil, né? A gente tenta conciliar tudo dentro de um produto, mas o fato de você ter uma mata onde 115 mil metros está dentro do condomínio dessa área verde é difícil você conseguir fechar esse produto, né?
A ideia de trazer o lazer completo, né, Bruno? É uma coisa que o cliente valoriza muito, piscina, quadra de tênis, quadra de areia, né? Sim. Essa sensação de brincar na rua, né? Isso que a gente voltou lá no começo, né? Que o cliente ele pode possibilitar para o filho dele aquilo que ele teve, né? Essa geração que está aí hoje com 35, 40 anos, que brincou na rua, né? Jogou bola, hoje o filho dele com 8, 9 anos pode voltar a jogar bola na rua, pode andar de bicicleta, né, Camila? E a gente sempre pensando na questão, a FGR é muito agressiva com preço, né? Por quê? É Eu acho muito que agressivo. isso é hoje Até os outros incorporadores falam o que eles fazem, né? Pois é, que conta é essa? Eu lembro que a gente quando tava visitando a casa, encontrou o Lourenço e o Sérgio, a gente ficou eu e o Guilherme, nós os dois conversando, né? Quanto é que vocês acham que veio? Você acha que uns 900? O Sérgio falou, eu tô passando 930. Ele falou, tenta passar 850. Eu disse, o quê? 850? Foi. Desse jeito. Mas o que a gente percebe? É uma conta que para nós não tem valor. Para mim, hoje, o cliente, ele vê a valorização, é o que traz a perpetuação da marca. Até é bom falar de valorização, abrindo um parênteses aí. Sim. Porque o primeiro condomínio, vocês lembram lá quanto foi lançado o Viena? R$49 o metro quadrado. 49, né? Hoje tá o quê? Uns 2.000. Uns 2.000 Nossa. pelo menos. 1.200, Então, Você- Paris lançou R$89 o metro quadrado. 39. Até mesmo se a gente pegar o primeiro... Vou pegar o último, pegar aí o da região ali, o Munique, né? O Munique lançou a 440. Nossa, o Munique foi 440? 440 reais. Ele já entregou a 1.000, né? Ele já entregou a 1.000 e pouco. Não, ele entregou em 2013. Ele ainda entregou ele a uns 600, mas hoje tá R$4.000, né? Caraca. Reais. Valência e Verona, que tem alguns lotes lá ainda, que não foram construídos, a gente tá falando em R$3.000 o metro quadrado. O Itália, que lançou em 2019 Foi a 1.000. R$100 o metro quadrado o lançamento. Isso é algo que o cliente, ele não tá só vendo o sonho dele da casa, mas ele tá colocando o dinheiro dele num lugar muito certo, né? Com certeza. Se porventura... E não envelhece, né? Não envelhece. Você tem um Viena até hoje, tem demanda. Exatamente. O Florença, gente, o charme Florença. daquele condomínio. Os anos passam, mas os condomínios, eles permanecem com o mesmo conceito, com o mesmo charme. Não desvaloriza no sentido de perder aquele encanto da marca, né? O cuidado que a marca traz, a segurança. Existe um trabalho também por trás dos bastidores disso. A FGR continua sempre, anualmente tem um trabalho junto com todos os condomínios para ver inovação, para ver o que a gente está trazendo e a gente pega ideia deles também. Tanto é a pros feirinha, né? lançamentos. Feirinha A foi essa. feirinha. bem legal. Então, esse é um desafio muito grande, você manter o conceito. Quando a gente veio agora com o Jardins Berlim, eu falei, gente, a gente vai parar tudo. A gente está indo para uma linha muito técnica dos nossos treinamentos. Eu percebi muito isso no Cannes. Eu falei, a gente precisa trazer o conceito de novo. E aí eu falei para as meninas, eu vou fazer todos os treinamentos. Por quê? São 10 anos de FGR, você pega muito a essência e muito ouvindo o cliente. Então, o que encanta o cliente? Gente, é o momento da feirinha que o filho dele tá lá indo comer pastel, brincando com um amigo no parquinho e ele tá conversando com o vizinho dele. Hoje você mora em prédio, você não conhece direito seu vizinho da porta do lado. Então, eu falei, a gente precisa trazer essa essência de volta. Total. É algo que a gente não pode deixar morrer, porque é isso que consolidou a nossa marca e faz a diferença. Então, e essa valorização traz a escassez. Ele vê a oportunidade. Além de ver a realização de sonho, a qualidade não é uma coisa que vem de jardins. Hoje é um conjunto de situações que a gente o tempo inteiro tem que estar acrescentando peças novas. E o que você falou de, por exemplo, o Jardins Viena, né? Que a gente lançou em 94. Tem uma coisa Nossa, muito é muito interessante tempo, no né? condomínio. Muita coisa, né? Bastante. Tem uma coisa muito interessante no condomínio, Lanis, que é o seguinte. Por mais que a casa, muitas vezes, do cliente possa até envelhecer e a casa em si não ter tanto valor, mas o lote tem. Tem. Né? Outro dia eu conversei com um cliente de um lote no Paris e ele fez uma casa assim. Ele falou, cara, se eu passar o trator na minha casa, eu vendo mais rápido o lote e mais caro do que eu vender com a casa. Né? Então, assim, para ele era uma alegria falar isso. Ele falou, cara, se amanhã eu quiser passar o trator na minha casa, eu vendo só o lote, mais caro do que eu vendo com a casa em cima. Então, você vê muitas casas que eles compram, o cara aproveita alguma coisa da estrutura, mas refaz a casa e vai melhorando o padrão. E vai melhorando o padrão. Então, isso é muito forte no condomínio, né? E a qualidade do condomínio é tão boa, né? Que dura muito tempo, né? E na verdade, vai passando o tempo, o paisagismo fica mais bonito, né? E a Melhora, reforma- as plantas crescem. É a forma mais fácil de fazer, né? Porque Então, praticamente você tem muro, né? Jardins que você tem, jardim, né? Que você tem que o cuidar paisagismo ali. todo. O asfalto é um asfalto que é aquele CBUQ, né? Que vocês Faz com usam, que qualidade, dura muitos anos, né? E a vantagem da casa é que você pode reformar, né? Então, Mudar, tipo assim, você trocar, muda, exatamente. Então você muda tudo, né? Então faz com que seja
perpétua essa valorização. Que Exatamente. em apartamento, a gente sabe que depois de 10 anos o apartamento começa a ter uma decaída. A curva já é porque a planta já não tá mais moderna, né? O cara, assim, se não tem uma churrasqueira na varanda, você não vai conseguir enfiar uma churrasqueira na varanda. Exatamente. Não tem jeito, não tem milagre que você faça pra você enfiar uma churrasqueira na varanda. Né? Se não tem uma piscina que hoje tá na moda, cara, você não vai conseguir enfiar uma piscina no seu apartamento. Exatamente. Então, isso te limita. A casa não. E a gente tem experimentado também, Lourenço, por exemplo, uma coisa que a gente tá bem surpreso, né? Que é muito feliz de ver, que é a valorização das casas que a gente vendeu. Isso, exatamente. Cara, as casas que a gente vendeu em Senador Canedo, estava na média aí no Nápoles, Bolonha, por 700, 800 mil, quando a gente fazia a conta geral entre casa e lote. Hoje a gente vende uma casa dessa por 1.400.000, 1.300.000. Né? No Marcélia, que nem foi entregue ainda, a gente lançou casa por 800 mil. Hoje a gente vende 680, tinha casa na época. Né? Hoje a gente está vendendo por 1.100.000, 1.150.000. Muito bom. Até mesmo se a gente pegar o primeiro Jardins ali da região de Senador Canedo, foi lançado a quanto no Nápoles? 440. 440, né? Tem pouco tempo que lançou, hoje é mais de R$1.000, né? Um metro, né? A gente teve um lote, eu fiquei sabendo que vendeu ali na quadra 9, que é aquela quadra bem na entrada, por R$1.400 o metro. 1.400. Pois é. Então, assim, E é uma valorização rápida, né? Porque É muito não rápido. tem tanto tempo assim que a gente fez a entrega dos Jardins Nápoles, né? Então, isso é muito bacana. Essa valorização Com é algo certeza. que, quando a gente fala, se é alguém que não é aqui do mercado goiano ou do Centro-Oeste, e a gente conta isso para quem é de fora, as pessoas duvidam, acham que a gente está contando história, que é conversa mesmo de vendedor. Mas não é uma realidade, é algo que a gente vive hoje e experimenta todos os dias. Cliente fazendo sessão de direito, pagando a taxa de sessão de direito, com um sorriso de orelha a orelha, por conta do negócio que ele fez. Total. O França mesmo foi uma loucura, né? Foi. Porque o França lançou a 900, mais ou menos, né? 950 mil, tinha esses dois preços. 950 mil. E aí depois veio a pandemia, não sei o que aconteceu, que o bicho pulou pra 2.500 do nada. Foi em 2 anos, né, cara? 2 anos o negócio pulou pra 2 e... Virou 2019, tinha uns 40 lotes à venda. 40, 50 lotes. Quando começou a pandemia, em março, que no final de semana, foi 16 de março, fechou tudo em Goiânia. A gente falou, nossa, e agora, né, para vender esses lotes e tal? A gente chegou a colocar, e assim, a gente ia vender, assim, sempre teve esse negócio de, por mais que voltava lote, mas toda semana tinha 3, 4 vendas. Né? Voltava, a gente retomava e aí voltava. Sempre vendeu muito rápido, a gente quase nunca teve estoque. Exatamente. Mas retomava, vendia. E aí começou a pandemia e passou uma semana e assim, uma venda. Segunda semana de pandemia, 0 vendas. Eu lembro que terminou o mês de março, até fechar, a gente tinha vendido 2, 3 por dia. Aí depois de 15 de março a 30 de março, 2, 3 vendas. Caramba, e agora? Aí de repente a gente começou a perceber, não, peraí, as pessoas começaram a ficar dentro de casa, falaram, não, eu quero sair do apartamento. Cara, começou, aí cara, explodiu, né? Veio esse movimento totalmente diferente. Foi quando? Aí que você derreteu lá, o França foi que mês? Abriu. Em abril já Olha derreteu. só. Abriu, acabou tudo. Teve colega meu que ganhou, sei lá, 200, 300 mil em 3 meses. Comprou a 1.000 e revendeu a... teve muita gente assim. Revendeu a 1.500 achando que tava ganhando, né? E hoje... E hoje vai 2.500 lá. O povo pede 2.500 lá num lote, cara, no metro quadrado. Então o cara perdeu ainda, né? Já esperado um pouquinho mais. Se tivesse segurado. Mas então, e agora essa é a nossa expectativa, né? Pro Jardins Berlim. Agradecer a parceria que vocês têm, né? Da Live, do empenho que vocês estão tendo. A gente quer transformar aí também num outro grande sucesso. E voltando pro Berlim, né? Eu acho que o principal ali do Berlim, porque até então, aquele miolinho lá, inclusive eu falo isso pros clientes também. Teve um cliente que eu levei lá essa semana passada agora, ele falou assim, eu tô achando muito longe, né, e tal, não sei o que. Eu falo, cara, você acha que aqui onde a gente tá é longe hoje? Ele falou, não, aqui é perto. Eu falei, mas no passado era longe. Ninguém queria morar aqui. Entendeu? Hoje é essa realidade. Então você tem que pensar que lá vai ser aqui o futuro. Isso é o que vai acontecer com aquela região, né? E o mais legal que eu acho do Berlim é porque, por exemplo, você tem um França ali, que os lotes hoje ali vai estar em mais de R$1 milhão. Isso. Sim. O cara vai comprar uma casa a, sei lá, 5 minutos do França, Isso. Exatamente. né? Pelo menor valor, né? Que do naturalmente que já o vai lote. puxar. Né? Já vai puxar em valor. E outra, a cidade está para aquele lado agora. Às vezes a pessoa ela faz esse comparativo porque ela está pensando onde ela vive hoje. Mas a cidade, ela foi para aquele lado, 9 minutos do Shopping Flamboyant. Né? Então, aquela é a realidade para onde Goiânia vai crescer e aonde vai ser a região mais nobre de Goiânia. Então, às vezes, trazer também esse cliente para ver essa realidade, porque ele está ali no mundo dele, ele está morando no Bueno, onde é realmente, né, para hoje é o melhor lugar, mas você precisa pensar que num curto espaço de tempo
tá tudo para aquele lado. E hoje, se a pessoa quiser comprar uma casa num condomínio fechado, naquela região que ele considera perto, ele vai gastar 3 milhões, 4 milhões. Né? Mínimo, então, a gente né? está oferecendo um produto um pouquinho mais para frente, coisa de 5, 10 minutos, mais por 850 mil. Total. Então, Isso é maior, né? Porque ele tem até 680 a média, né? Esse é mais caro, né? É, o Você mais tem caro. casa partindo a 680. Então, é importante que o cliente também tenha essa consciência. Falar, beleza, eu ando um pouquinho mais, mas daqui a 10 anos, a gente vai estar sentado, ele vai estar sentado na casa. Cara, ainda bem que eu comprei. Porque hoje estão lançando em Bela Vista e aqui hoje... É verdade. Exatamente. Inclusive, a FR já tá lá, né? No final da avenida, né? Então, se o cara não comprar aqui, ele só vai jogar. Vai aumentando os minutos, né? Muitas vezes eu encontro um cliente que fala assim, pô, mas eu devia ter comprado no Paris quando lançou. Eu falo, cara, então assim, ó, eu sempre falo, o melhor dia de plantar uma árvore foi ontem. A segunda melhor oportunidade é hoje. E a pior é amanhã. Então, os caras, você não comprou ontem, tudo bem, mas só a segunda melhor oportunidade de comprar um jardim é hoje. E amanhã pode ser. Total. Pode E ser eu acho tarde. que a única objeção que eu vejo, assim, de condomínio é a distância, né? Vamos dizer assim. E a questão de, às vezes, não ter escola, não ter infraestrutura, né? E a FGR tá trazendo isso agora, né? Sim. Então, eu acho que não tem mais nenhum problema, vamos dizer Um assim. senão, né? Acabou o pro senão. cara. É, acabou. Porque, tipo, lá vai ter tudo. Eu falo, você não precisa sair daqui, né? Aqui vai ser a nova cidade. Aqui vai ser uma cidade, vai ter tudo aqui, vai ter escola do seu filho aqui, você já falou aí de algumas que vão estar lá na porta, fora o que tem no França. Que o né, cara que tá do 4 lado. minutos pra cá, ele volta, tem Exatamente. vão ter 4 colégios. 4 colégios, né? Então, e principalmente a reclamação era o colégio dos filhos, né? Ter que levar a menina na escola. Então, isso aí já não vai ter mais, né? E eu falei pra um cliente também, falei, cara, você sai do Jardim Goiás, por exemplo, hoje vai lá pro Bueno, né? Quanto tempo você gasta? É menos quilômetros. Só que você gasta 40 minutos com trânsito, né? exatamente. Ali não, você vai ter tudo ali perto, né? Você vai ter os melhores restaurantes, até o Izu, né? Que é o nosso restaurante preferido aqui do japonês, né? Vai estar lá. Então, assim, eu acho que ali o cara só sai. No máximo ele vai ter que sair pra trabalhar, né? Exatamente. Vai ser isso e voltar. Porém, Mas Ele hoje chegou também com à o trabalho realidade. híbrido, né? Exatamente. Tá demais, né? Do Ainda home tem Do isso. office. home office. Assim, tem muita empresa que Facilitou ou tá muito. 100% home office. A gente estava conversando com internamente os diretores, com o RH e vendo realmente a tendência mundial que virou, né? De trabalho remoto, né? A possibilidade hoje. O imobiliário de vocês praticamente é todo cara, online, né? digital. A gente ia fazer, né? A gente ia pegar aqui essa casa e fazer toda de imobiliária. Mas aí a galera foi ficando digital. De falar, pra quê, né? A gente teve escritório também, outros escritórios, mas as pessoas não estavam indo mais depois da pandemia, né? Ficou aquela bagunça e tal. Eu falei, por que não ser digital, né? Acho que hoje o lead nosso chega no celular, né? O cliente chega, o corretor já pega o lead no celular, já atende. Eu acho que o corretor tem que estar na rua, né? Minha opinião. O corretor tem que estar atendendo, tem que estar visitando, tem que estar no stand, tem que estar conhecendo produto, né? Então eu acho que hoje digital é, pra mim, o futuro. Né? Assim, É o caminho que a gente vem todo. Por exemplo, tem alguns amigos que têm escritórios grandes de advocacia. Cara, a maioria dos advogados trabalha 2 dias no escritório e 3 em casa. Então o cara consegue até remodelar o espaço físico, né? E essas pessoas que começaram a trabalhar em casa, elas começaram a valorizar também ter uma casa. Uma coisa é você estar trabalhando num apartamento meio mais fechado, né? Sentando. Pô, você está trabalhando no escritório, pega uma casa nossa lá, com home office igual aquela lá. Durante o dia, bom demais. deu uma estressada um pouco, sai, pisa na grama, olha pro céu. Já dá outra energia, já volta diferente do trabalho. Exatamente. Então, assim, eu vejo muito. Até isso traz mais possibilidades, né? Sim. Eu, por exemplo, contratei. Eu tenho um editor, eu nem sei onde ele mora. Lá pro sul, lá pra São Paulo. Lá pra São Paulo. Meu editor de vídeo mora lá. Agora a gente contratou uma gestora de tráfego, mora em Rio Verde, aqui em Goiás. Por quê? Porque eu acho aqui em Goiânia não tava achando, né? E você vai abrindo ali, você vai encontrando pessoas, fala, essa pessoa me atende, essa aqui, né? Vai dar certo e tal. E você vai encontrando pessoas no Brasil inteiro. Então hoje a maioria das minhas reuniões são online. É outra forma de trabalhar. É outra forma. É outra forma de divulgar o imóvel. A gente está tendo a experiência 100%. hoje com influencers, né? Eu vi lá no Instagram de vocês. Quanto que isso está trazendo de Umas cliente 5 ou potencial. 6, né? Que você já trouxe, né? Muitas, Muito nossa, mais. a gente Uma tá sorte de 30. Toda nossa. semana tem uma nova lá. Porque a gente quer pegar realmente pessoas de diferentes tribos e pulverizar o que é o nosso produto aí. Então, assim, é outra forma de trabalhar. Eu acho que o digital, principalmente depois da pandemia, todo mundo sempre com esse discurso e falando que é o futuro, mas o futuro Já chegou é, no né? presente. Já é. Né? Então, assim, a pandemia forçou e acelerou isso e a gente está se reinventando com outras formas de trabalhar. Hoje eu anuncio que saiu o RE, eu já tenho que estar com todas as peças. Por quê? Porque o corretor já quer fazer o anúncio dele, já quer colocar o patrocinado, porque ele já vai gerar lead. Isso é muito legal. Esse movimento, essa aceleração que ganhou, né?
Fora que a gente tava falando aqui mais cedo do sistema, né? Que a FGR vem hoje, né? Todo digital. Então não tem aquela coisa. Imagina se a gente fosse pegar, coletar pasta física, né? Igual antigamente, né? Aí o lançamento você tinha que imprimir aqueles 1000 tabelas, né? E 1000 mais 1000 não sei o quê. E o controle de espelho. É. Você não tem ideia o que era o controle de espelho. Putz, vendeu agora 2 lotes. Já tinha saído. E para você que é gestor da imobiliária, fica muito à vista. Ó, tantas postas subiu, né? Isso aqui tá faltando. A gente consegue ver. Ah, mas o cliente falou que assinou. Não, mas tá lá. O corretor consegue ver que o cliente não assinou ainda, que tá no meio dele, né? Então isso tudo trouxe pra gente muita celeridade, segurança, transparência no processo, né? O que a gente gosta, inclusive, a gente até brinca, né? Porque a gente, na FGR, você vende primeiro, depois só conclui a venda, né? Porque você faz, as casas estão lá disponíveis, a gente pode agendar na hora que quiser. Vai lá, mostra as casas. Montou a forma de pagamento e tal. Lançou no sistema, a venda é online, né? A gente só vai lá, assina lá a proposta, pronto, que a gente faz o pagamento. Comprou online, né? O próprio contrato agora também é online, né? Da FGR que manda. Antigamente tinha que ir lá buscar, né? Agora não precisa mais. Então é muito rápido. O cara faz de qualquer lugar do mundo que ele tiver. Ele consegue assinar. E o lançamento do Jardins Berlim, a gente vem com uma novidade também, que a FGR vai bancar o voucher para o cliente fazer a assinatura digital. Legal. Né? No último lançamento, o cliente pagava aquela taxa, aquele valor, e agora a FGR também vai bancar isso para quem quiser assinar digitalmente. Então, trazer essa facilidade mesmo. Hoje o cliente, ele tá online, né? Total. Ele não quer perder tempo. O tempo hoje, ele é escasso para todo mundo. Não, igual o cartório, por exemplo. Nossa, tanto que é bom você emitir uma certidão online. Nossa. Vou te falar. A pandemia foi boa, né? Assim, teve coisa ruim, mas a pandemia evoluiu tantas coisas. Sim, você consegue hoje serviço de prefeitura, hoje você faz muita coisa online. Abrir empresa, nossa, era uma tristeza. Depois da pandemia, eu abri a Life, a gente demorou uns 3, 4 meses, tinha que ir prefeitura, não sei o quê. Aí eu abri uma outra empresa depois, né? Aí essa outra empresa a gente abriu em 30 dias. Tudo online, não fiz nada. Entendeu? Então, assim, mudou muito essa questão, a forma de interagir, né? Tá tudo mais rápido. Das coisas, né? E a gente ganha tempo com isso, né? A gente ganha qualidade de vida, que eu acho que tem a ver com o conceito também dos jardins, né? Você ter mais tempo pra curtir, né? Você tá ali dentro, você ter segurança, você ter a parte ali pra estar com seus filhos, né? Acho que tudo isso que engloba, né? E talvez o futuro seja esse mesmo. As pessoas vão trabalhar dentro de casa. Quantos clientes que eu tenho, esse tá atendendo cliente agora, que ele tá morando num apartamento, tá pequeno, aí ele quer sair porque ele não tem o escritório dele. Aí eu fui lá, o cara tava dentro da suite master dele lá, uma mesinha bancadinha. E ele falou, cara, eu preciso sair daqui, velho, eu tenho um escritório, né? Então você tem muito isso. Outro dia eu fui numa casa, num condomínio, o cara tava lá trabalhando lá dentro também, dentro da casa, fazendo tudo online. Então eu acho que isso já é uma realidade, né? Assim, então ali você vai ter tudo, né? O cara saiu ali, pegou um carro dele, 1 minuto tá dentro de um estabelecimento, compra uma coisa. O filho dele às vezes vai até a pé, né? Tem até a vanzinha, vai ter a van, eu tô vendo aqui, a vanzinha do Jardins lá, passa a vanzinha, vai de patinete, exatamente, então acho que isso é bem a realidade, né? E pra gente finalizar do Berlim aqui, vamos falar um pouquinho das condições do financiamento, né? Vocês estão chamando de financiamento fácil FGR, né? Financiamento fácil FGR. Quer contar um pouquinho, Bruno? A ideia mesmo é poder gerar o crédito pro cliente, né? De uma forma, a gente tem uma aprovação de crédito simplificada, né? A gente não faz análise da renda do cliente, que é diferente de um banco, por exemplo. Isso é muito bom, né? É sem burocracia, de fato. O cliente paga para a gente um valor de entrada, que é 5%, que é destinado à comissão. Então, ele pode também negociar isso direto com o corretor, isso, a forma que ele faz o pagamento. Ele tem parcelas aí, dependendo da casa que ele escolhe, pode ser 900, pode ser 1.200, 1.400, durante a construção obra, da casa, né? a obra da casa. Tem 2 balões, 2 intermediárias, esse meio do caminho, que vai vencer daqui 1 ano, mais ou menos, que é o tempo que ele comprou a casa agora. Tem a parcela de chaves, que aí é um valor de 10% do valor da casa. Então, a gente hoje tem casa de 640, tem 705, 830, então é mais 10% desse valor. E ele pagou as chaves, ele já entra direto, né? Então não tem custo de cartório, não tem que escriturar, não tem que registrar contrato, nada. Ele já entra direto para casa. Tem a possibilidade de ele pegar o saldo devedor, se ele quiser levar para um banco, ele tiver alguma taxa, alguma negociação bancária muito boa. Isso é muito bom ele também. pode levar isso para o banco, e aí ele financia direto com o banco. Ou ele pode continuar com a gente financia até 420 meses, são 35 anos. E é o mesmo esquema, ele continua pagando as parcelas mensais e uma vez por ano tem um balão aí de 9 mil, 12 mil reais, dependendo do plano dele. Truquezinho do balão aí é maldade, né? Porque a parcela reduz muito, né? Reduz demais, cara. Aí você derruba qualquer banca. É difícil, difícil ganhar. Não fica com concorrente. Eu atendi um gerente de um grande banco. E ele falou, eu trabalho no banco, tá falando, então você vai levar o financiamento. Eu falei, não, tá doido? O financiamento você está melhor do que o meu?
E é bem isso, né? E porque assim... A taxa é pequena, né? R$ 4,99, né? Isso. E eu acho que a maior vantagem também, Lourenço, é o fato do balão, ele possibilita as pessoas se programarem para um 13º, para um bônus. Totalmente. Você consegue diminuir o comprometimento mensal e consegue jogar isso. Então, é mais fácil você se programar para pagar uma parcela de 14 mil daqui a um ano, que eu pegar esses 14 mil e falar assim, agora você vai ter que pagar 1.100 todo mês. Mais 1.100, cara, aí já fica um pouco mais apertado. Isso faz muita diferença, né? E o principal cuidado nosso, antes dele estar morando, tem que ser uma parcela acessível. Tem que ser algo que não pesa para ele. Porque ele tá no aluguel, dia né? Dele. Tá Ou pagando ele tá no financiamento. aluguel, ou ele tá no financiamento. Então, precisa ser uma parcela que é justa. Com certeza. Então, é isso que a FGR procurou com esse financiamento fácil, né? É um grande diferencial, eu acho que isso é matador. Depois que o cliente ele conhece a proposta FGR, o conceito do condomínio, a casa, a qualidade, você mostra a condição comercial, tem tudo para ele fechar. E quando ele vai morar, a parcela continua sendo extremamente atrativa. Extremamente atrativa. Então, é uma coisa que realmente, como disse o Dr. Augusto Cury, a FGR democratizou o financiamento. Com certeza. Então, Pra gente ter uma noção aqui, a de 900 vai pra quanto depois? Você lembra de cabeça? Não, mas eu tenho aqui fácil. Eu acho que... Eu não lembro se era... Eu acho que é 1.900. Eu acho que é mais ou menos o dobro, né? 900 está indo para 1.450, se não me Então é engano. menos ainda. É menos que isso, a 1.450. Hoje eu nove- fiz uma apresentação. A de 900 morando, acho que é 1.940. Isso, 1940? Isso. E balão de 14 mil. Balão de 14. A outra sai de 1.200, depois morando vai para 2.080, também balão de 14 mil. E a maior sai de 1.400, morando para 2.800, também com balão de 14 mil. E o balão foi andei fixo, né? E E aí esse ele tem a opção plano... de aumentar o balão um pouco. Se Tem ele como? quiser, Ainda um pouquinho? Um pouquinho tem. Se ele quiser também diminuir, pode. Se ele quiser zerar, pode. E se o cliente quiser personalizar também, ele consegue. O O fluxo de pagamento, financiamento, sim. Ele tipo consegue assim, eu quero pagar mais de parcela. Pode. Às vezes o cliente paga mais nas chaves e reduz o pós-chaves. Essa é a vantagem. Aí, O simulador, isso é muito legal o também. simulador ele tem a liberdade de brincar lá e poder fazer o plano que melhor atende ele. Porque esse aí é o cara que não vai dar, assim, o básico, né? Mas geralmente esse cara já tá num apartamento, Isso. já tem pelo menos um ágio de alguma coisa. Pelo menos os clientes que a gente atende, a gente vê isso, né? Exatamente. E é o que você falou aí. Então, uma cliente falou assim, porque a gente tá pagando aqui financiamento, a gente quer o quê? Mensal menor até entrega. E quando tiver entregando, a gente vai vender nosso apartamento. Pronto. Né? Então eles abatem o financiamento da Abate, FGR, diminui mais ainda a parcela. Exatamente. E Que é o que vai acontecer. É histórico. Ele pegou a parcela mais baixa, ele vai antecipando as últimas. Hoje a gente tem lá o financiamento de 420 meses, mas hoje a maioria dos nossos clientes, quando a gente pega uma média, são 12 anos a 15 anos, ele está quitando o imóvel conosco. É porque ele começa a entrar cria e uma começa a reduzir. cultura. Aí depois que ele passa essa fase mais apertada e ele começa a morar, ele tem mais possibilidade ainda de antecipar. Então acaba que está se tornando realmente a cultura desse cliente FGR. E a gente faz muita campanha mostrando que isso é legal para ele, é vantajoso para ele, né? Então eu acho que abrimos a porta e depois ele vai ajustando conforme ele vai conseguindo e vai adequando à realidade financeira. E ele ainda pode vender como ágil, né? Sim. Fazer uma sessão de direito com a FGR, ou ele pode também vender como financiamento, que a Sim. pessoa pode ir lá financiar e quitar, né? Sim. Isso FGR. mesmo. Sim. Então Isso dá para mesmo. fazer essa jogada, tem né? essa liberdade. Tem essa liberdade. Então, acho que não tem nenhum defeito, né? E se a gente acha, a gente vai corrigir. Exatamente, né? Se achar, a gente vai corrigir. Porque assim, eu acho que não tem. O cara, a gente fala, cara, não tem como. O cara gostou da casa, gostou da região ali. A condição acho que é o mais simples, né? Porque onde você vai comprar hoje, assim? Não compra. Um imóvel de 150 metros por esse preço não, Não compra. compra, né? De, E de 120 ou de 100 não consegue comprar. Total. E é o que a gente tava falando, que eu bato muito em relação aos apartamentos, né? Então hoje, pra você morar num apartamento de 150 metros, tá em média de 1,2 milhão. 1.300.000 por aí. 1.300.000. E não traz os benefícios que o condomínio traz. Não traz, né? E aí isso fica Não traz o bem- benefício, não traz a valorização, porque ele já está comprando por 1.300.000. Quanto tempo Isso. vai demorar para esse apartamento chegar a 1.500.000? Com certeza. A casa de 830 hoje, 840, daqui na entrega ela tá 1 milhão. É porque a FGR, ela vem, é a única construtora hoje, talvez, que vende mais barato do que poderia vender, né? Poderia lançar essa casa a 1 milhão e ia vender.
Entendeu? Mas ela vende mais barato pro cliente ganhar. Quantas vezes a gente viu, sei lá, o mercado lançar um loteamento lá, um condomínio, a 1.200, sei lá, e vocês ir lá e vinha a 900. Todo mundo fala assim, por quê? Cara, a gente escuta muito isso, né? O Jardim de Londres, a gente saiu a 1.600. Pode vender a 2. Caramba, deixa eu continuar a 1.600. E não tinha lote. Né? Vocês tinham, sei lá, 1.000 pessoas pra comprar e 200 lotes. Nem era isso, eu acho. Nem 100 lotes. E mesmo assim, vocês lançaram com preço justo. Então, acho que é uma coisa da FGR. Às vezes, o cara que nem tem marca lança mais caro do que vocês, que tem a marca, né? Que poderia cobrar mais, né? Então, realmente, o cara ganha. É um preço justo que ele paga, né? O cliente, é essa a sensação. Quando ele termina de fazer um negócio, ele fala cara, eu fiz um bom negócio. E nada é mais prazeroso que alguém que compra alguma coisa saber que fez um bom negócio. Com certeza. Cara, seja uma camisa, seja um telefone, seja um carro, seja uma casa. Você termina aquilo e fala, cara, eu fiz um bom negócio. Isso é uma satisfação muito grande para o cliente. E ele costuma falar bem da empresa por causa disso. Indica, né? Você não vê ninguém falar mal da VR, né, cara? Isso é realmente incrível. E tanto de gente que a gente tem aqui atende, né? Muita gente, né? Você tem noção mais ou menos quantos lotes já lançou aí? Cara, a gente fez uma conta, vou pegar só 2016 para cá, tá? Só em Goiânia. Entre lote e casa, mais ou menos umas 7.500 unidades. É muita coisa. Né? Só de 2016 para cá. Nossa, fora a carteira, que a gente tem uns de 20 todos mil, os mais ou menos, outros, né, carrega. 20 mil, tudo? Deve ter isso aí, não é? Hoje? De Mais clientes, ou menos 20 mil na famílias. nossa base. E não tem reclamação, cara. Eu nunca vi ninguém falando mal da FGR. Eu não sei se vocês devem dar um remedinho pro povo. Mesmo remedinho do funcionário. Pera aí, senhor, só toma esse remedinho aqui. Brincando. Mas realmente não tem reclamação, né, cara? E eu acho que esse projeto aí já é sucesso, né? Vocês querem falar um pouquinho de projeção de futuro? O que tem a FGR pra gente finalizar aqui? A gente tem agora, vai continuar nessa região de expansão, né? Ali da GO 020, a gente tem do lado já, tem um futuro, área já do lado, tem área um pouco mais para baixo. Tem área do outro lado da GO. Né? Tem também na região que a gente desenvolveu ali de Senador Canedo, Nápoles e Bolonha, a gente tem área para lá. Tem área para a saída de Trindade, tem novas áreas em Aparecida, então tem área para a região norte. Então, assim, hoje, a gente não pode dar os nomes das regiões ainda exatamente, mas a gente fala aí que tem área pra gente trabalhar até aposentar, né, Camila? Com certeza. Pra quem tinha medo, né? A aposentadoria tá garantida. Pra quem tinha medo da FGR, agora vai ficar com mais medo ainda, né? Porque o problema da FGR é porque a gente ficou um tempo sem lançar, né? Ficou. 2011 a 2016, ficou 5 horas sem lançar. Eu só queria que vocês falassem também, porque se um dia a Camila falou assim, cara, a gente saiu de 200 funcionários pra 800, né? Sim. O Projeto Casas, ele deu essa esticada, né? A gente vem com um produto novo que ele exige uma equipe maior, uma equipe técnica. Então, hoje, a minha equipe de atendimento acaba que aumenta muito o volume. Hoje, para vocês terem uma ideia, o relacionamento com o cliente, ele tem uma média de 600 atendimentos por dia. Porque a gente carrega a carteira, né? Então, isso foi aumentando muito. Eu aumento o lançamento, eu vou aumentar o número de ligações de pessoas pedindo boleto, ou tirando uma dúvida, ou querendo fazer uma sessão de direitos. Então, por dia, caminham 600 pessoas, 600 clientes falando com a FGR diariamente. Caraca. Então, a equipe de relacionamento com o cliente, ela triplicou nesses últimos 2 anos. A parte técnica, a gente precisou ter agora uma equipe de arquitetura dentro da FGR, isso era terceirizado. Nós tivemos que ampliar a nossa equipe técnica que tinha uma expertise em infraestrutura. Agora eu estou falando muito mais de obra civil. Então, caminho os dois, né? Na verdade. Exatamente. A parte de suprimentos, você fazendo condomínio o tempo todo, você já sabia todas as compras. Agora a gente está trabalhando com uma outra realidade, entregar casas, né? A gente está falando da entrega de 1.200 casas. Então, nós montamos um departamento de suprimentos que outro dia eu fui. Parece que cada vez que a gente chega lá, aumenta um pedaço para aumentar o espaço. Então, isso teve uma projeção RH para cuidar das pessoas, para continuar mantendo realmente o colaborador nesse caso. Então, realmente teve essa necessidade. Nós mudamos o nosso business, né? Por mais que esteja dentro ali do mercado imobiliário, a gente teve um cuidado de aumentar naquilo que fosse necessário, porque quem faz tudo isso são as pessoas, Com o certeza. time. E a marca é muito forte, a gente não podia vir de qualquer jeito. Queimar, né? Então, a gente não se eximiu das melhores contratações que a gente tinha que fazer e de ampliar esse quadro de colaboradores, que hoje a gente está falando em quase 700 colaboradores da FGR, o que há 2 anos e meio atrás a gente estava falando em 200. 200. Né? Então, isso foi bem grandioso. Hoje a gente anda e Não não conhece conhece. as pessoas. O Bruno foi barrado na recepção outro Cara, dia. 2 vezes já foi. Em dezembro desse ano. Agora eu fui também, tinha uma funcionária nova, fui entrar lá.
você trabalha onde? Eu trabalho aqui no departamento. Falei, comercial. Eu falei, isso é nova, né? Ela falou assim, não, pode ficar tranquilo, não vou roubar, eu vou trabalhar aqui. Que é lá, hoje ainda tá lá no polo, né? Tá lá no Cidade Empresarial, a parte administrativa, financeira, o comercial e o marketing, a gente tá todo hoje no stand. No stand ali, né? É porque não tá acontecendo as coisas também. Não, com certeza. Mas esses 700 aí que você fala, tem um pessoal de obra também ou só... Tem os diretos, né, que são de obra mesmo. Aí a gente tem, dependendo do empreendimento, a gente tem equipe própria de obra. Agora terminou, aí a gente terceiriza, mas você faz uma obra muito grande, né? Você pega agora o Marcelo, que está todo vapor, são 626 casas. É muita gente. Mesmo que você terceirize muita coisa, você ainda tem muita gente para tomar conta, né? Você precisa ter a liderança, tem que ser nossa, né? Desse pessoal, para realmente garantir a qualidade. Uma outra coisa, nós temos agora um departamento de qualidade extremamente estruturado, porque a casa é mais detalhe. O condomínio, ele é macro, são obras grandes de infraestrutura, né? E você tem pouca obra civil. A casa é o detalhe que faz a diferença. Total. Então, a gente montou todo um departamento de qualidade, todo um departamento de assistência técnica, porque no condomínio, a assistência técnica era mínima, irrisório, porque você já estava há muito tempo fazendo o mesmo produto. Então, você vai melhorando, não tem tanto chamado. A casa já é algo diferente, é mais particular. E por mais que você supervisione, você depende de mão de obra humana. Então, vai acontecer falhas e aí entra a garantia FGR. Então, a gente teve que realmente se formatar. Confessamos que estamos nos descobrindo nessa reformatação de ter tantas pessoas. É um desafio enorme para o RH, né? E a gente tem aí procurado realmente manter uma calibragem que mantenha o pessoal na velocidade que a gente precisa, porque a gente não para não, né? A gente acelera e não para não. E a FGR tem uma característica que eu acho muito legal, que às vezes vocês erram no meio do caminho, mas vocês resolvem muito rápido, que o erro nem é percebido, assim, né? Tipo assim, tá o tempo inteiro, erra tal, e igual você falou aí, foi tudo, a gente chama de MVP, né? No caso de startup, né? Foi tudo construído MVP, foi testado, conversado, mostrado, sentou com... É muito assim... Eu acho que muita coisa que pouca gente faria, teria paciência de construir tudo isso, mas testar antes, validar, sentar com cada cliente, o que você quer, como que você quer, serve assim, serve assado. Né? Mas eu acho que essa característica de vocês que faz ser muito forte. E quando erra rápido. Rápido, né? para arrumar. Sim. Erra rápido, já vai lá, já constrói. Né? Não pode ter orgulho de falar, não, aí assim pronto. Não, cara, se assim não tá vendendo, vamos mudar. E tem muita gente que fica batendo boca, né? Sim. E vocês não, vocês realmente sentam, ouve, né? Reflete ali, traz a solução. Às vezes melhora o que a gente achava que não dava para melhorar. E consegue fazer. Então, a gente fica muito feliz hoje com os nossos números, né? A gente está falando aí numa média de 14 mil atendimentos por mês. Caramba. E quando a gente olha o número de, vamos lá, reclame aqui, ou que tem, é irrisório. A total. porcentagem é irrisória. Né? Então, é um cuidado que o nosso time tem e manter essa essência é o desafio do momento por conta do crescimento e de tudo que alavancou, e a gente está em cima disso, né? Vamos ficar em cima disso. E já estamos contando aí o Jardins Berlim 100% vendido. Nosso pré-lançamento está chegando no dia 16 agora. E a gente vai ter condições especiais de preço para quem comprar até o lançamento, que vai ser no dia 1º. Então, para vocês já deixarem o time de vocês aí preparados. Estamos alinhados já. Os clientes tá todo mundo aqui esperando, da live, né? já garantir essa condição super especial que a gente vai vir. Além de já ser um preço bom, né? Condição de pré-lançamento ainda. Com certeza. Não, é diferencial total, né? Gente, quero agradecer muito vocês terem vindo aqui. Eu sei que vocês têm uma agenda muito corrida, né? Então, sempre... O Bruno não para, né? A Camila agora também só correndo, né? Mas a gente fica muito feliz de vocês terem vindo aqui. Acho que foi muito legal o papo também, né? Obrigado pelo convite, né? E trazer uma visão diferente, né, para as pessoas também. Eu acho que é legal. Eu gosto de trazer essa ideia dos bastidores também, como que funciona, como que faz, né? Sim. Porque às vezes no dia a dia a gente só fica no vão ali, né? Fica só correndo ali, resolvendo problema e tal. Então foi muito bacana, quero agradecer novamente. E também para quem quiser conhecer o projeto, né, vou deixar embaixo aqui no link aqui para vocês ir lá e ver o projeto e tudo, né? Também se quiser seguir lá a FGR no Instagram de vocês, qual que é lá? FGR Corporações. FGR Corporações, né? Isso. Também tá as influências, né? Tá lá, estão produzindo bem conteúdo agora também, né? Bem movimentado lá, bem ativo, gente, né? Não deixa de seguir. Tem muito conteúdo. Opa, caiu esse cabo aí, tão puxou. sério que ele até caiu. Tem muito conteúdo lá. Tem muito conteúdo, então deixa de seguir lá a FGR também, tá? Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo a presença de vocês. Obrigado. Acho que contribuiu muito para esse momento, né, que a gente está vivendo. Que ultimamente aqui a gente só está falando de
Jardins. Estamos lá no stand também, direto, aos sábados. E agradecer mesmo. Praticamente no final de semana. É só jardim. É diversão, né? É o evento das crianças. E amanhã a gente o tá lá, pessoal, provavelmente. vão lá, estejam lá conosco. É sempre um prazer receber, né, os nossos parceiros imobiliários lá. A gente tem... É realmente satisfatório, né? Quando a gente chega e se demora muito para o pessoal começar a chegar, eu já falo, gente, coloca que começa 8 horas. Se coloca que começa 9 horas, o povo começa a chegar mais tarde. É verdade. Então, estejam lá com a gente. Show de Obrigada bola. Obrigado pela mais uma vez, oportunidade viu, de estar gente? com vocês, gente. Valeu. Obrigado pela Obrigada. parceria, viu? Valeu, obrigado. Valeu, gente. Até mais, pessoal. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau.